Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 19 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Disse-lhe então o diabo, disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra de Deus. Lucas 4:34. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 535A. Meta do dia: exercitar o amor e a gratidão aos colegas de trabalho ou de escola, pelos exemplos de fraternidade e estímulos constantes. Sugestão para sua prece diária. Prece a Deus rogando estímulo à prática da fraternidade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos toda a nossa família, todas as pessoas que amamos, todos os parentes, os colegas de trabalho, os companheiros de jornada. E queremos também, Jesus, rogar a Ti que nos estimule à prática da fraternidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia de nossa reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Lembramos aos amigos que é importante chegar um pouquinho mais cedo para harmonizar, para cantar, para conversar. Por quê? 7:55, o portão de nossa casa espírita é fechado. E a mesma coisa nós pedimos aos amigos que participam pela plataforma Zoom, tá bom? Chegue antes, porque nós somos limitados, né? Então, temos poucas pessoas e se a gente está fazendo a palestra e ter que receber as pessoas na plataforma, vai causando um desequilíbrio, vai causando uma certa desarmonia. Então é importante chegar mais cedo, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Então vamos para a segunda mensagem, com este versículo e este capítulo. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes: Que buscais? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Que buscais? Essa simples indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária,
representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes. Observa o que dizes. Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Comunicação de Emmanuel, publicada na obra O Espírito da Verdade, da editora FEB, capítulo 54. Meus amigos, essa mensagem é para todos nós, mas vamos trazer para dentro da seara espírita. Quantas vezes nós assumimos certos compromissos com o Evangelho de Jesus, mas negligenciamos a tarefa. E é importante a gente parar para perceber e refletir sobre esta pergunta que Jesus faz aos dois apóstolos que o seguiam, que eram dois discípulos de João Batista. Quando João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus, para Jesus, mostrando para os dois discípulos começam a seguir Jesus. E aí Jesus pergunta, o que vocês querem? O que vocês buscam? O que vocês estão procurando? Então, é muito importante a gente refletir sobre esta pergunta e não só refletir, mas ver quais tomadas de decisões nós precisamos daqui para frente para melhorar. Porque se a gente ficar só na reflexão, mas não passar a reflexão para a atitude, para a mudança, então não vale nada, né? A gente não avançou, ficou do mesmo tamanho, a gente teve ali um pequeno
distúrbio, mas ficou nisso só e não avançou. Então, a cada trabalhador da casa espírita, ao obreiro da assistência fraternal. Então, o que nós estamos fazendo para trabalhar dentro de nós o acolhimento? Ao colaborador que trabalha com a divulgação da doutrina espírita, com a comunicação social, com a propaganda doutrinária. O que eu estou fazendo para divulgar o Evangelho de Jesus? Quais compromissos que assumi e que estou cumprindo? Ao orientador das assembleias da nossa fé, então, os palestrantes, os instrutores, então, estamos cumprindo com o nosso dever de estar ali buscando mesmo o estudo, nos aprofundar nessa tarefa. Ao evangelizador infantil, da mocidade, então também Jesus está interrogando: o que você está buscando? O que você quer? O que você está procurando para que possa, de fato, auxiliar nessa sementeira de luz? E é importante, meus amigos, a gente refletir. Não só refletir, mas buscar o que eu, José, Maria, Fernanda, João, o que eu estou dando de mim para que o Evangelho de Jesus possa progredir. É interessante a gente perceber que nós não podemos fazer da evangelização, da palestra, da mediunidade ou da divulgação um bico, somente um bico. Se der certo, eu assumo ali, aí eu falto no outro dia, não venho, deixo a equipe sobrecarregada, às vezes aviso em cima da hora. Então, a gente não pode ser displicente. Se a gente não é displicente com as coisas materiais, a gente tem prazos para cumprir, a gente tem metas para cumprir, nós temos diversas questões, a gente não avisa em cima da hora, olha, não vai dar e tal, a gente faz as coisas. Por que que para as coisas do Evangelho, para as coisas do Cristo, não é nem para a casa espírita, porque a casa espírita não é nada, né? É para Jesus que nós assumimos o compromisso. Então, o que eu estou fazendo? Por que que para as atividades do Cristo eu não aviso, eu deixo para a última hora, eu não preparo, eu não organizo? Então, é importante a gente trabalhar isso no nosso coração e refletir e tomar atitudes. Então, nós temos, como o Emmanuel coloca também, ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã. Eu que estou vindo pela primeira vez, estou começando os estudos, o que eu quero? O que eu estou buscando? Eu estou ali, de fato, dedicando, trabalhando essa sinceridade no nosso coração, porque isso é importante, meus amigos. Nós temos a vida material nossa, o nosso trabalho do dia a dia, a nossa profissão, mas nós também temos a vida espiritual. Como diz o Chico Xavier na obra Entrevista, que os espíritos dizem que a casa espírita, o centro espírita, é a escola da nossa alma. Nós nos capacitamos com as coisas do mundo, tornamos doutores nas coisas do mundo. Mas na doutrina de Jesus, nós somos ainda muito incipientes. Então, o que o Emmanuel nos chama aqui? Que cada criatura precisa despertar no seu íntimo os mais altos níveis da fé raciocinada.
sob a interpelação do Senhor, como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Vai fazer a sopa, fazer com amor, com carinho, fazer com dedicação. Vai ensinar as crianças também com dedicação, né? Para os jovens, para os adultos, ter aquela dedicação, aquele comprometimento de levar o amor na nossa fala. Então, aí o Emmanuel nos diz: escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do divino condutor, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. É claro que nós não podemos abandonar nossa família, nós não podemos abandonar o nosso trabalho ainda, porque nós precisamos, somos muito materializados ainda, precisamos do arroz, do feijão, do pão, do alimento para o nosso sustento. Então precisamos trabalhar para ganhar dinheiro para isso, né? Mas como que eu estou me esforçando para essa tarefa? Estou dando o máximo que eu posso? Quando a gente vai para um evento, fazer aqui uma comparação para a gente ir para o final da nossa reflexão. Quando a gente vai para um evento, para uma festa, a gente põe a melhor roupa, a gente se empeteca todo, passa perfume, passa creme, fica cheiroso, pega a melhor roupa. Não estou dizendo que na casa espírita nós temos que fazer dessa maneira, mas o que eu quero dizer é assim: se eu vou falar, vou fazer uma palestra, vou trabalhar na evangelização, vou trabalhar com a mocidade, com os adultos, eu de fato, eu faço tudo isso também, eu preparo, eu leio, eu vou me aperfeiçoar, vou ler tudo que for possível que eu tiver condição de ler para eu entender bem isso aqui, para poder transmitir com mais profundidade. Então é isso, não é no sentido da beleza, né? Podemos ir, desde que a gente não vá nu, né? Podemos ir da roupa que a gente tem na casa espírita. Não, lá não é para a gente mostrar para os outros que a gente tem roupa bonita, né? Então, aí o Emmanuel vem, analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Diante disso, qual a resposta que nós vamos fornecer para essa pergunta do Senhor? O que buscais? Então, meus amigos, vamos ficar com essa reflexão de hoje. O João aqui vai pegar no nosso pé daqui para frente, né? O Emmanuel, no Evangelho de João, trazer aí a profundidade mesmo. Ele vai apertando a gente para a gente fazer a modificação íntima, né? É nisso que consiste a reforma íntima, né? Que a gente possa cada dia mais estar ali imbuído do Evangelho de Jesus, dedicado à tarefa, né? Nós temos a nossa vida material, mas quando eu estou para as coisas do Senhor, estou dedicado mesmo, vou fazer de qualquer jeito, são crianças, são as mãezinhas, né? Então, é importante a gente pensar. Meus amigos, vamos nesse momento fazer a nossa prece. Jesus, quero nesse momento colocar nas tuas mãos cada um dos trabalhadores da casa espírita, desde a pessoa que auxilia na higiene do espaço, os irmãos que às vezes vêm para cortar a grama, podar as árvores. Colocamos em tuas mãos também, Jesus, as mãezinhas que auxiliam no corte dos legumes, na limpeza da cozinha, os irmãos que preparam a sopa, os irmãos que trabalham
na evangelização das crianças, na evangelização dos jovens, na evangelização dos adultos. Nós colocamos em tuas mãos, Jesus, os trabalhadores da mediunidade da nossa casa espírita, os trabalhadores palestrantes, os instrutores e também cada um dos irmãos que frequenta a nossa casa espírita, aqueles que buscam no espiritismo consolo, conforto espiritual, a reorganização magnética e celular. Cura-nos, Jesus, das nossas imperfeições morais e dê-nos as condições de viver o teu evangelho a todo instante. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.